Esse é o podcast do Rio Ethical Fashion, o maior fórum de moda sustentável da América Latina. Os episódios que você vai ouvir nesta sexta edição foram gravados em agosto de 2026, durante o Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro. Bom dia ainda? Não, boa tarde já. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Queria agradecer a Yamê pelo convite. Queria agradecer as nossas painelistas aí maravilhosas que estão com a gente. Vamos fazer uns ajustes aí no que a gente combinou, né? Já que o tempo encolheu, mas está tudo certo. A gente é o tipo CDF que combina antes, mas faz parte a gente se ajustar, né? E eu queria organizar da seguinte forma. Vamos dar mais ou menos 5 minutos para cada uma das 3 panelistas se apresentar, né? Falar um pouco da própria marca, da iniciativa que está rolando agora. Depois eu queria fazer umas perguntas para elas. E depois, se der tempo, a gente vai combinar de umas fazerem perguntas para as outras, assim, né? De modo que a gente fica de olho ali no relógio e se regula, né? Para não passar muito do tempo para ajustar a agenda aí, em virtude do atraso que a gente teve para começar, tá bom? E aí, me apresentando muito brevemente, né? Eu sou Roberto Meirelles, eu sou um dos fundadores do Instituto Rio Moda e da Associação Brasileira dos Profissionais de Moda, e a gente vem trabalhando aí na economia criativa, né? Na moda que se veste, né? E nos outros ramos aí da economia criativa, já vai fazer quase 20 anos. E muito recentemente, né? A gente vem de 2020 para cá, a gente vem atuando de forma mais substantiva, com grupos de artesãos, né? Aproveitando iniciativas aí, normalmente fruto de política pública, né, que apoiam o desenvolvimento de fazeres artesanais, né? E aí talvez por isso a IME tenha me chamado para participar desse momento aqui. Então, vamos na sequência, né? Na ordem que está aqui. Márcia, começa. Bom, boa tarde, um prazer estar aqui com todas vocês. Yami, obrigada pelo convite, minha ídola, e minha segunda ídola está ali, Dona Nina Almeida Braga, do Instituto Obrigada, um prazer estar compartilhando com vocês tanta coisa. Meu nome é Márcia Kemp, eu sou diretora criativa e fundadora da Nanacai. Há 12 anos atrás, eu fiz uma transição de carreira, eu era uma executiva da IBM, tinha um cargo de responsabilidade global, mas, ao mesmo tempo, eu fazia trabalho voluntário no Instituto da Criança. Então, muito motivada por esse trabalho voluntário, eu tinha vontade de ter o meu próprio projeto social. Mas uma executiva de vendas que só vive resultado não conseguiria fazer uma ONG. Então, eu montei essa marca ela surgiu na África, eu comecei trabalhando com 13 artesãos no Peru, e hoje essa marca ela já aterrissou em mais de 19 países, nas melhores portas de luxo, e atualmente nós estamos trabalhando em 30 territórios no Brasil, quase todos os estados, e a gente também faz medição do impacto social, do que a gente mudou na vida dessas pessoas. Então, eu diria que é nunca deixar falarem para você que algo é impossível, porque era o que eu mais ouvia quando eu montei a Nanacai, e hoje eu tenho a felicidade de ter um grupo imenso de famílias de artesãos trabalhando conosco. Obrigada, Roberto. Bom, gente, boa tarde também. É um prazer enorme estar aqui. Estou um pouquinho nervosa. Eu já falo para descomprimir um pouquinho. Obrigada, Yami, pelo convite, o Roberto pelo convite. Há 12 anos atrás, eu cheguei em Barreirinhas, no Maranhão, através de uma pesquisa da internet, para procurar pessoas para trabalhar junto, por uma admiração muito grande pelo processo manual e pelas técnicas brasileiras. Então, eu fui para o Maranhão atrás da palha do Buriti, porque era um material que eu amava, né? E, bom, seguimos até hoje trabalhando juntas. Hoje eu tenho 25 mulheres, mais ou menos, que trabalham comigo. E eu descobri que, muito mais do que o produto, me interessa tecer essas redes de trabalho, tecer essas redes de criação coletiva, assim. Então, em 2016, eu criei a Cura, sozinha, né? E fui, sei lá, 6 anos, 7 anos empreendendo sozinha. E ano passado eu me juntei à Oficina Muda, que, enfim, trabalha 10 anos com sustentabilidade, com moda circular. E
hoje a gente começa desde 2025, a gente começa um outro braço desse trabalho da cura, que é pegar sobras do mercado e usar isso como matéria-prima, né? O resíduo têxtil, ele é um problema da indústria, difícil de ser resolvido, e a gente está dando uma solução para isso, criando somente a partir disso e, claro, juntando as nossas artesanias, enfim. Então, acho que a cura agora é mais cura, e a gente vai podendo repensar formas de produzir moda, de fazer moda, que eu acho que é tão necessário. Bom dia, boa tarde já, né? Eu sou Dani Correia. Muito obrigada, Iameia. Muito obrigada, Roberto, pelo convite. Tão importante a gente estar aqui contando as nossas experiências. Minha história começa há mais ou menos uns 14 anos atrás. Eu sou jornalista de formação, com especializações em design e em negócios sustentáveis. E antes de eu migrar para o terceiro setor, eu trabalhava para o mercado de luxo, desenvolvendo produto. Há uns 14 anos atrás, eu me envolvo num projeto social, fui parar em Minas, na região rural de Bitipoca, que eu acho que alguns de vocês devem conhecer. Lá a gente começa um projeto de capacitação de artesãos e entende que em 6 meses eu conseguia colocar no mercado 20, 30 mulheres com uma artesania, com todo o trabalho de apoio para que elas se formalizassem, aprendessem a desenvolver um produto, aprendessem a precificar. Isso a gente replica esse projeto no Rio, Rocinha, Pé de Guaratiba, passo anos trabalhando com capacitação de artesãos. Em algum momento eu começo a viajar pelo Brasil, porque tinha escutado que tinha uma feira em determinado lugar, e aí começo a entender um movimento muito poderoso de feiras de artesanato pelo Brasil, e principalmente as feiras nacionais. Ali eu começo a desenvolver a ideia de trazer para o Rio de Janeiro a primeira Feira Nacional de Arte Popular e Artesanato. São só 4 feiras anuais. Essas feiras, obrigatoriamente, têm que ter o apoio e a liberação do governo para se chamar uma feira nacional. E a gente conseguiu. Eu fui até Brasília, a gente levou esse projeto para o Ministério do Empreendedorismo, e na hora me disseram, olha, super bacana, o Rio está no nosso radar, tem uma feira nacional, mas você tem que entrar na fila, porque tem inúmeros estados querendo trazer uma feira nacional. A gente aplicou, teve a felicidade de ganhar, e esse ano, em novembro, de 25 a 29, aqui no Pier Mauá, primeira Feira Nacional de Arte Popular e Artesanato, mais de 25 estados confirmados, a oportunidade de vocês conhecerem de perto quase 1.000 artesãos e artistas que vêm de todas as regiões do país. E agora esse é o meu grande projeto, que eu tenho como parceiros a Carol Sampaio e a Rinoceronte, e já já a gente abre as portas do Rio de Janeiro para o Brasil entrar. Bom, eu queria começar as minhas perguntas direcionadas aqui e tal com a Márcia. E Márcia, estava lembrando agora, foi 2016, 10 anos atrás, Paraty Eco Festival. A gente estava fazendo a 6ª edição de um evento que teve 7 edições, né, anuais, ininterruptas, e que deixou de existir para passar o bastão para o Brasil Eco Fashion Week, né, que existe até hoje, que já faz 10 anos, né, como o tempo voa. E eu lembro que eu te ouvi falar pela primeira vez naquele momento lá na Casa da Cultura de Paraty, sobre o trabalho que a Nanacá estava mais ou menos começando naquele momento, né? E eu lembro de uma pergunta muito provocativa que veio de alguém da plateia que estava afim de dar uma derrubada e perguntou... Ela provocou muito, várias vezes, inclusive. Foi bem provocada aquele dia. E a questão era assim, porque o produto da Nanacá é um produto de luxo, né? Um produto, né, que tem, enfim, né, uma aura, né, de valor assim absurda. E a pergunta foi: quanto você paga, né, para quem faz a bolsa para você, né? E você deu uma resposta muito boa, né? Então assim, e aí com base nisso vem a minha pergunta, né? O propósito da Nanacá sempre foi contribuir com a inclusão produtiva de mulheres que poderiam conquistar uma autonomia econômica, né?
com base nos saberes e fazeres tradicionais, né? Então, qual foi o teu maior desafio nessa proposta ambiciosa, né, de criar ambiência para a autonomia econômica de mulheres artesãs? Fui bem provocada, né, nesse teu evento. Mas eu acho que o maior desafio foi mostrar que o artesanato ele tinha um espaço para conquistar a indústria da moda. Nós estamos falando de 2013, 2014, não tinha pandemia, não tinha a força do ISD, talvez não tivesse uma plateia tão cheia como hoje, interessada em transformar o planeta, né? E para nós da Nanacai, transformar a vida de uma pessoa ou de duas importa, porque o que importa é uma vida humana. Então, o que a gente tem que sempre equilibrar na Nanacai é esse impacto social, é o preço justo, é o preço que ele cobra por aquele produto, né? A qualidade e a ampliação dos produtos que tem dentro da marca. Então, essa foi sempre a missão, prover valor para aquele produto e mostrar para pessoas como vocês que isso sim é você poder contribuir com o planeta. Essa é a nossa contribuição da minha família. Hoje nós temos já a segunda geração envolvida, meus filhos gêmeos cuidam da marca e eu estou na parte criativa. Então é você mostrar que esse produto ele tem um valor, porque ele foi feito por uma mão. E por que eu acho que é um luxo? Porque ele tem sentimento. Aquela pessoa, muita gente fala, né, que não conhece a história, fala, nossa, eu amo a Nanacai, eu amo a Nanacai. E eu sei por que ama. Porque aquele produto vem com uma energia incrível dessa pessoa, que quer melhorar na vida, que quer... Muitas mães, solos, elas querem colocar aqueles filhos numa universidade. Hoje elas podem... Eu tenho depoimentos nessas mensurações que a gente faz, que falam assim, hoje eu posso comer legumes e frango. Simples como isso. Isso é um produto da Nanacai. Mas, se vocês forem na loja da Nanacai, é uma galeria de arte, porque a gente acha que trabalha com arte, sim. Então, esse é o luxo da Nanacai, é o sentimento daquela pessoa que tece aquele produto, que coloca as mãos naquele produto, dizendo assim, isso aqui vai me dar uma vida melhor. E eu acho que é por isso que amo, e é por isso que eu até questionei, né? Eu falei assim, poxa, por que o produto desta pessoa pode estar no MoMA e a Nanacai não? Por que o nosso artesão, no caso, era no início, fazia muito com o Peru, e a gente fazia umas bolsas para o exterior, para a Itália, principalmente. Estou falando de Rinascente, estou falando de Bon Marché, escrito tchau, escrito... E aí a pessoa até chegou a questionar, poxa, por que isso está sendo intrusivo? A pessoa como é que um artesão peruano está falando tchau? Eu falei, ué, por que você não pode... Eu posso hoje falar inglês, por que ele não pode falar italiano, né? E, aliás, eu tenho várias artesãs que falam catch e eu não entendo nada. Então, o maior ensinamento que eu tenho da Nanacai é essa troca de saberes. A gente vai lá para ajudar, mas aprende muito mais do que acha que vai para ensinar. Então, o luxo da Nanacai é esse, é o sentimento. Isso não mudou. Você sabe que amanhã eu vou estar em Recife, moderando um talk show como esse, e o nome é O Invisível do Autoral. Então, esse invisível, né, que está em volta, e que, na verdade, é o que confere essa justificativa de preço, né? Assim, Exato. E quando você fala no invisível, se vocês forem em feirinhas, né, e aí vamos ver como é que os consumidores vão se comportar na nossa aqui no Rio de Janeiro. A primeira coisa que você quer é um desconto, né? Você vai na praia, você viu a moça que ficou lá o dia inteiro tecendo. Ah, mas eu quero um desconto. Não pode pedir desconto, aquele é o homem-hora dela. Se ela botou que esse é o preço dela. Né? Ninguém quer desconto no salário, correto? Então, não tem que pedir desconto para o artesão. Então, e nossos produtos, eles vêm assinados desde 2000, quando a gente começou. Eu falei, eu quero que essa pessoa tenha um nome. Então, essa pessoa, você quando pegar uma bolsa da Nanacai, ela tem o nome de quem teceu, porque ele não é o invisível. Ele é a pessoa mais importante na empresa. Muito bom. Raíssa. Raíssa eu conheço há menos tempo, né? Assim, mas a gente já tem conversado um bocado e tal, e até onde eu percebi pela história da cura, né? Assim, a proposta sempre foi conciliar a preservação cultural com as novas narrativas, né? Assim, da moda, né? Da moda que se veste e tal. E eu queria te perguntar como é que você lida com essa suposta tensão entre o tradicional, né, que caracteriza o artesanato, né, que liga ele à cultura, fazer que se transmite de uma geração para outra, e a inovação, né, que é parte do processo da moda, né, assim, né? Então, como é que se é que existe uma tensão, né? Como é que se lida com ela, né?
Eu não acredito, assim, nessa tensão. Na verdade, eu acho que a cultura, né, que é parte da cultura manual, ela é uma cultura viva. A cultura ela é a diferenciação contínua, né? Então, se você não tem inovação, se você não tem atualização contemporânea disso, ela fica no passado. Então, a gente precisa estar atualizando esse fazer tradicional hoje para que isso chegue no futuro, senão vai virar uma antiguidade remota, né? Eh, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Eu acredito que isso é uma construção muito necessária, essa troca, essa atualização. Você vai no Maranhão, tem meninas em qualquer porta tecendo, assim, né? Fazendo crochê, fazendo macramê com palha. E isso é muito importante, né? É muito importante a gente estar em diálogo com isso ainda hoje. Quando a Thelminha está aqui, que fizemos um desfile para a Lene Niemeyer, quando a gente fez o desfile, a quantidade de gente nova que hoje trabalha com salão, que não trabalha, né, com trabalhos manuais, ficou muito, ficaram entusiasmadas para trabalhar de novo com artesanato, porque a gente dá o valor de novo para isso, né? A gente mostra de novo que isso é atual, isso pode ser atual. Então, a gente trabalhar com isso, renovar isso é muito importante para continuar, para ser uma cultura manual que permaneça, né? É isso que a gente chama de preservar a cultura, isso que a gente não entende, mas isso é preservar a cultura. Está trabalhando. Quando a Thelminha dá uma oportunidade para desfile de um produto desse, ela preservou a cultura e ainda trouxe outras mulheres para essa rede, que é o que hoje, eu imagino que você começou com poucas, hoje você trabalha com 25. Sim, exatamente. É uma forma de valorizar, né? Porque também você desloca do lugar do artesanato tradicional e, ao mesmo tempo, você preserva, né? Preservar não é necessariamente colocar numa redoma, né? Assim, proteger, muito pelo contrário, deixar o vento soprar, né? Assim. A cultura ela é essa diferenciação, né? Ela precisa estar viva, se diferenciando para ser cultura, né? Excelente. Agora, Dani, encontrei com o Dani, foi muito engraçado, porque a gente se encontrou na FENEARTE, né? E a gente ali nem atinou que a gente ia estar junto aqui hoje e tal, porque os dois estavam tão mobilizados, né? FENEARTE, para quem não conhece, é uma feira a maior da América Latina, né? Atualmente, né? E eu estive pela segunda vez lá agora. Imagina alguma coisa da ordem de 40 mil pessoas por dia no fim de semana, né? 21 mil pessoas por dia durante a semana, né? Assim, comprando artesanato. Então, e aí eu tenho vivido essa oportunidade, né, de trabalhar o ganho de escala no artesanato, né? Então, a minha pergunta para você tem a ver com ganho de escala, né? Quando a gente começa a falar de números milhares, né, de números centenas, números milhares e tal, como é que você vê agora que você está, enfim, em vias, né, de realizar a ArpoArt, que inclusive vai ser aqui, né? Vai ser nesse espaço aqui. Lá em novembro, de 25 a 29. Tá na porta. Armazém 3 e 4. Isso. Então, assim, quando a gente fala de conectar substantivamente, né, assim, né, essa comunidade, né, essa parte da sociedade, mantendo brasilidade, mantendo os saberes, né, como é que você faz para conciliar o ganho de escala com a delicadeza, né, com a sensibilidade, né, com fazer um por um, né, fazer com as mãos e tal. Aí, de novo, estou eu aqui falando de tensão, né, assim, fazer muito, né, e manter a sensibilidade. Como é que é isso? Eu acho que quem está no varejo sempre vai passar pela dificuldade inicial, né, quando for moldar esse modelo de negócio sustentável, assim, de não cair na armadilha de seguir as urgências de um mercado. Você, quando fala de artesanal, você está lidando com um tempo de outra forma e com uma matéria-prima que tem outras características. Eu trabalhei, antes de decidir trazer a Feira Nacional para cá, eu trabalhei mais de 10 anos também produzindo para grandes empresas de moda e arquitetura brasileiras, e eu rodava o Brasil, literalmente. Então, tem uma palha maravilhosa de tucum no Amazônia, eu vou. E aí chegava em Manaus, pegava 8 horas de barco, subia o rio, mais tantas horas de lanche, e estava lá eu, assim, literalmente, da Amazônia ao Chuí, até a fronteira com o Uruguai, eu estava. Então, já tinha uma rede de mais de 12 estados, com coletivos em todas as regiões do Brasil, onde a gente produzia com design, às vezes, em colaboração para essas marcas nacionais.
respeitando em todos os momentos as vocações do lugar, a cultura local, porque essas artesanias contam a nossa história como povo. Então, isso era uma das premissas na hora de desenvolver esses produtos. Na hora que eu resolvo trazer a Feira Nacional, na verdade, foi o maior desejo, como eu catapultava esse impacto social, sem modificar as características desse produto, nem desrespeitar a cultura dos lugares. E a potência máxima, na verdade, desse impacto é essa Feira Nacional. É quando você, óbvio que com o apoio e toda a capilaridade do governo federal, você traz para essas feiras nacionais caminhões com produtos de todas as regiões, além desses artesãos virem eles próprios para vender os seus produtos. Então, na verdade, é uma grande plataforma e é um encontro com nós mesmos. Na verdade, eu digo que essa experiência é uma experiência até mais filosófica. Você ir numa feira como a FENEARTE, que não tem como você ir numa feira como a FENEARTE e sair igual. Você vai sair transformado. A gente está falando da maior feira da América Latina. Impactos de número, isso é tão bom falar, porque ainda o mercado artesanal acaba um pouco silencioso, porque ele é trançado, pintado, esculpido, às vezes na varanda, às vezes no quintal, dentro de casa, por essas mulheres, né? E ainda de uma forma, graças a Deus, tem vocês nesse movimento muito importante, dando visibilidade a esses artesãos, mas é um mercado de 102 bilhões de reais, números oficiais do IBGE, 3% do PIB. Então, o que a gente faz agora, dentro desse movimento artesanal, é chamar atenção para esse mercado, para que ele seja valorizado, para que ele tenha os seus mestres reconhecidos. E a gente constrói aqui uma história juntos, porque foram 26 anos de espera para essa Feira Nacional chegar no Rio. E agora a gente é a irmã mais nova da FENEARTE. Acho que vai ser incrível. Vai ser. A FENEARTE esse ano faturou 173 milhões de reais. 173 milhões. Não é pouco dinheiro. Muito bom. Agora a Raíssa ficou de fazer... Aliás, não. Agora foi... Tanto faz. Acho que a Raíssa ficou de perguntar alguma coisa para a Márcia, não é isso? Posso fazer uma pergunta para a Márcia? Vou pegar minha colinha. Bom, quando se atua comercialmente em segmentos de luxo, mesmo assim, a gente precisa alcançar uma escala e tornar esse negócio escalável, né? E a Nanakai, ela tem uma trajetória incrível, assim, a meu ver, e eu fico muito admirada. A gente se conheceu muito no início, então é maravilhoso poder acompanhar um sucesso tremendo, assim, desde o começo. E aí eu queria te perguntar quais foram os principais desafios que você enfrentou para transformar a artesania num negócio escalável. Essa é uma pergunta que sempre faziam quando eu comecei o negócio. Imagina, eu era uma executiva, né, que teria o sucesso de estar no mundo corporativo. Como que vai escalar o artesanato? Como que essas pessoas vão ter compromisso com você? Né? Então, foi o que eu comecei falando. Não diga que é impossível para mim, porque é aí que eu gosto, é aí que eu quero fazer, para provar o contrário. Então, eu nunca me preocupei com a escalabilidade, apesar de ser muito desafiada. Como é que você vai escalar um negócio como esse? Então, a gente nunca quis tirar a essência do que é o artesão, do pace, né? do tempo que ele trabalha, mas, ao mesmo tempo, ele mesmo ia... À medida que a produção ia aumentando, ele mesmo ia... As mãozinhas elas vão ficando mais rápidas, porque elas também querem trabalhar e ganhar dinheiro, né? Mas o mais importante é que, na nossa essência, o que a gente queria construir era uma rede. Por isso que eu falei, a gente começou com 13 artesãs no Peru, e hoje a gente trabalha 30 territórios, são 600 famílias impactadas no Brasil, mais Peru e Equador. A gente voltou a abrir fronteiras com essas comunidades agora, que estavam fechadas. Então, a gente nunca se preocupa com escalabilidade, e hoje a gente tem uma Nanakai plural, com diversas técnicas, com diversos materiais. Agora acabamos de incorporar o bilro. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver uns lenços, olha aí, lindos de bilro, mas é porque eu acho linda aquela técnica, que é de um mestre, tá? A bisavó dele veio para a Europa. Olha o que é preservar a cultura. A bisavó veio da Europa, passou para a avó, que passou para a mãe, que passou para ele. E ele hoje trabalha com as irmãs dele os nossos lenços de bilro.
vocês podem ver no site do mestre, que eu conheci numa das feiras. Então, essa foi a nossa preocupação e a nossa vontade. Eu não diria preocupação, porque a Nanacai ela é muito orgânica, ela vai crescendo e ela vai indo para onde ela quer, né? Então, e eu digo que a Nanacai não é da minha família, ela é do planeta, é de quem quer participar. Se vocês quiserem participar, maravilha, é olhar o produto, nos ajudar comprando o produto, porque vai impactar mais a vida de pessoas, a gente vai poder levar mais produção para essas pessoas. Então, escalabilidade é uma coisa que nunca me preocupou, mas sim crescer com esses grupos, conseguir abraçar mais pessoas. E hoje, no nosso roadmap, a gente tem pessoas assim de outras regiões do mundo pedindo oportunidades, mas, de novo, não deixa de ser uma empresa... Eu falo que é uma empresa grande de coração, mas não deixa de ser uma startup nacional, com desafios de trabalhar no Brasil com esses juros maravilhosos. Então, eu diria que hoje o que a gente quer é conservar essa essência e trazer cada vez mais pessoas para dentro da nossa rede. Isso, para a gente, é escalar, manter o valor de uma pessoa dentro da rede. E diversificar os grupos, né? E diversificar os grupos. Que acho que também por essa diversificação você vai conseguindo criar mais volume de trabalho. Exato. E as mãozinhas se calibram muito rapidamente, tá, gente? As mãozinhas se calibram e é isso. E eu espero continuar nossa missão aqui no planeta. Muito bom. Dani tem uma pergunta para a Raíssa, né? Raíssa, parabéns pelo teu trabalho à frente da Cura. E você, com toda a tua experiência como diretora criativa em branding, quais são os desafios que você vê e as dificuldades para engajar o consumidor nesse consumo consciente? E o que você acha que pode ser feito para que esse desejo pela marca, pelo produto, seja atiçado, mas sem cair naquela seara de compra para ajudar, sabe? Para não cair na filantropia. Na verdade, você criar um produto que realmente ele provoca desejo, ele é feito de uma forma consciente. Como é que engaja esse consumidor? Eu acho que tem um desafio muito grande quando a gente começa a falar disso, assim, porque a gente fala sobre a diferença, a desigualdade brasileira, né, nesse momento, porque a ponta que produz vive uma realidade completamente diferente da ponta que consome. Então, existe um desafio mesmo, isso é verdade, assim. E, ao mesmo tempo, você poder mostrar essas pessoas, mostrar as artesãs, apresentar, dar nome, valorizar, elas serem o rosto da sua marca, eu acho que isso vai diminuindo essa diferença social brutal que a gente vive no Brasil. Então, quando a gente personifica ela, eu acho que é uma forma. Quando a gente mostra a tecnologia artesanal, que é o fazer produtivo coletivo, né? Não é uma simples bolsa, é uma comunidade produtiva que produz. A base é feita por uma pessoa, a alça é feita por outra, o novelo é feita por outra, o tingimento ainda é outra pessoa. Então, é muito rico, é muito complexo. Então, você poder dar a dimensão disso, poder comunicar essa dimensão, faz com que o trabalho seja mais bem comunicado, né? E traz valor, e é de verdade esse valor, né? Quando a marca entende que isso é um valor real, quando você realmente entende que isso é um valor, você consegue traduzir isso para o seu público. E uma outra coisa é isso que eu até falei antes, assim, é trazer mais essas pessoas, né? Tomara que ano que vem estejam aqui algumas artesãs também. A gente precisa diminuir as distâncias brasileiras, né? A gente precisa diminuir essa separação que a gente tem gigante. Então, quando a gente levou para o desfile da Lene Niemeyer, que eu fiz uma collab com a Lene, as artesãs estavam sentadas na primeira fila, elas vieram no avião da Gol sendo anunciadas, elas estão indo para São Paulo para levar o seu trabalho, para mostrar o seu trabalho num desfile em São Paulo. Então, isso emociona e isso é verdade, né? Assim, a gente precisa trazer essas pessoas, deixar elas, ouvir elas, né? E fazer elas circularem, né? Eu acho que esse é o lugar. Assim. E o Você vê impacto que a social... importância de contar a história, né? Da não. empresa sempre ter o famoso storytelling, né? De você ter isso muito claro para a tua empresa, para que você possa comunicar com clareza para o público.
E o impacto social não se dá só na renda, né? Essa questão da invisibilidade, essa questão da autoestima. Imagina, você está sentado no avião e o capitão... gente, isso é o máximo, eu não sabia, até o minha que arraso. Hein? Então, eu fico até emocionada, porque eu conheço essa realidade, né? Todos Estou choramos sempre muito. aprendendo, então, poxa, que lindo, Raíssa, parabéns, viu? Arrasou. Por mais movimentos assim, né? Gente, a gente vai ter que encerrar, porque o tempo esgotou, mas enfim, que bom que a gente tem essa oportunidade de aprender uns com os outros, né? Eu queria agradecer mais uma vez aí a MEI pela gentileza de nos convidar e de estar participando do processo de crescimento e aprendizado uns dos outros, né? Então, obrigado, Márcia, obrigado, Raíssa, obrigado, Dani. A gente continua o papo lá fora, né? Porque eu acho que ele não para. Obrigada, hein?